Você já parou para pensar em como o seu patrimônio vai ser transmitido para a sua próxima geração? Se vai ser rápido, se vai ter burocracia, se vai ter muito custo? Pois é, muita gente se preocupa com isso, mas não entende que existem vários caminhos para organizar a sucessão do patrimônio e os dois mais falados de hoje em dia são holding familiar e previdência privada. Cada um tem suas vantagens, custos e complexidade, mas escolher errado pode fazer você gastar muito mais dinheiro do que o necessário ou perder muito mais tempo com uma estrutura que nem faz sentido. Então hoje a gente vai entender de forma simples como cada uma dessas soluções funciona e em quais situações elas podem ser a melhor escolha. Assim, você evita erros e garante que o seu patrimônio chegue a quem você quer da forma mais rápida e estratégica possível. Muita gente me pergunta, o que vale mais a pena? Montar uma holding familiar ou escolher a previdência privada? Mas antes da gente comparar holding e previdência, é importante entender o que cada uma delas significa. O que é uma holding familiar? Na prática, funciona assim. Você pega todos os seus bens, imóveis, empresas, aplicações financeiras seus e da sua família e transfere para uma empresa, que recebe o nome de holding. Em troca, cada membro da família recebe uma quantidade de cotas dessa holding. Essas cotas podem ser distribuídas de acordo com o que cada um aportou ou conforme a estratégia definida no contrato social. Muitas vezes, já pensando na sucessão e na divisão futura do seu patrimônio, obviamente. E as vantagens? Fica tudo no mesmo lugar. Ao invés de cada um estar no nome de uma pessoa da família, tudo fica em nome dessa empresa. Isso facilita muito, porque todas as decisões, como vender, alugar, reformar, passam por um único lugar, sem ter que correr atrás de várias assinaturas ou autorizações. Além disso, tem uma sucessão simplificada. Quando alguém vier a falecer, dividir imóveis, terrenos ou empresas dá muito trabalho e pode levar anos de inventário. Com a holding, você não divide o imóvel em si, mas sim as cotas da empresa que é dona daquele imóvel. Outro ponto aqui importante é que você pode pagar menos imposto, Se um imóvel no nome de uma pessoa física gera um aluguel, o imposto pode chegar a 27,5% sobre o lucro. Na holding, dependendo do tipo de empresa e do planejamento, esse imposto pode cair bastante em alguns casos, até para menos da metade. Outro ponto interessante é a autonomia e o controle sobre quem pode vender ou administrar. No contrato da holding, é possível colocar regras para que ninguém venda a sua parte para terceiros sem autorização dos outros. Assim, você mantém um controle do patrimônio dentro da família. E além disso, tem mais um detalhe, Apesar de parecer simples, há uma série de exigências a serem cumpridas e é preciso abrir uma empresa de verdade, registrar na junta comercial, transferir todos os bens do nome da pessoa física para o nome dessa empresa. E depois disso, fazer a manutenção tal como uma empresa. Ou seja, registros contábeis todos os meses, declarações para o governo, reuniões para tomar decisões e registrar tudo em atas, assembleias jurídicas e contábeis para não cometer erros, ou seja, ela funciona muito bem para uma família que tem muitos bens e quer organizar tudo direitinho. Mas para quem tem pouco patrimônio, às vezes o custo e a burocracia não compensam. Agora passando para a previdência privada, o que é e como funciona e será que vale a pena? A previdência é um tipo de investimento de longo prazo, feito por meio de planos comercializados por seguradoras, bancos ou até gestoras, E aqui eu estou falando comercializados, porque as gestoras e os bancos não emitem um plano de previdência. E qual é o principal objetivo? O objetivo é acumular recursos ao longo do tempo para garantir uma renda lá no futuro. Mas o que muita gente desconhece é o seu poder como ferramenta de sucessão patrimonial. Na previdência, você aplica o seu dinheiro em um fundo que pode investir em renda fixa, ações em diversos mercados, pode investir em fundos imobiliários, entre outros. Existem dois principais tipos. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, indicado para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo e que quer deduzir até 12% da sua renda bruta anual no imposto de renda. Só que, no resgate, o IR vai incidir sobre o valor total acumulado. E o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, indicado para quem faz a declaração simplificada ou já atingiu o limite de dedução do PGBL. E aqui no resgate, o imposto de renda vai incidir apenas sobre os rendimentos. Só que, além disso, a Previdência oferece benefícios bastante importantes.
antes, né? Possibilidade, por exemplo, de você pagar menos impostos na tabela regressiva do imposto de renda da Previdência Privada. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é a alíquota, sendo que após 10 anos ela pode cair para apenas 10%, o que hoje é a menor alíquota disponível entre produtos de investimentos do mercado financeiro brasileiro, tirando, obviamente, aqui os isentos, que ainda tem umas briguinhas ali na justiça se continuarão ou não isentos. E com as mudanças nas regras de tributação, a partir de 2026, vários investimentos que eram isentos, como eu falei aqui, vão passar a pagar imposto. Isso deixou a Previdência ainda mais atrativa em termos de eficiência tributária, porque nós temos também a isenção do Come Cotas. Diferente de fundos tradicionais, a Previdência não sofre aquela antecipação de imposto semestral que o governo faz lá, que reduz a rentabilidade ao longo do tempo, né? Você tem uma facilidade também na sucessão patrimonial. Os valores vão direto para o beneficiário final que você indicar, sem precisar de inventário e, em alguns estados, inclusive, sem a cobrança do imposto de transmissão da herança, o ITCMD. Olhando também aqui, temos um benefício da proteção patrimonial em diversas situações. Na maioria dos casos, os valores aplicados em previdência não podem ser penhorados e não entram em divisões de bens em casos de divórcio, o que garante mais segurança para quem acumula patrimônio. Em resumo, o que pouca gente sabe é que a previdência privada já consegue cumprir muitos dos papéis que motivam a criação de uma holding, como sucessão mais simples, proteção patrimonial e até eficiência tributária, só que com muito menos custos e burocracia. E aí, você pode estar se perguntando, tá bom, mas afinal, qual dessas é a melhor opção? Vale mais a pena montar uma holding familiar ou investir em previdência privada? A resposta é, depende. Não existe uma única escolha. Tudo vai depender do tamanho e da complexidade do seu patrimônio, dos objetivos e do quanto você está disposto a gastar com uma estrutura e burocracia. Se o seu objetivo com a holding é evitar o inventário, facilitar a partilha e reduzir os conflitos entre os herdeiros, a previdência privada já resolve boa parte disso. Mas isso não significa que a holding não tenha o seu valor. Ela pode ser uma excelente ferramenta para quem tem um patrimônio mais robusto, famílias com muitos bens, imóveis, empresas ou rendimentos complexos. Nesses casos, montar uma holding pode ajudar a organizar melhor os ativos, né? Ajuda também a centralizar decisões e a blindar o patrimônio e até reduzir a carga tributária com aluguéis e sucessão. Só que, claro, isso tem um custo e não é pequeno. Você vai precisar, como eu já disse lá atrás, de uma estrutura contábil, jurídica e de reuniões de alinhamento entre sócios e ainda manter uma empresa ativa em dia com o fisco. Funciona bem, mas exige planejamento, gestão e dinheiro. Muita gente também busca holding como forma de proteger os bens de riscos jurídicos, como dívidas ou partilhas em divórcio. E sim, isso pode funcionar, mas a Previdência também entrega um alto nível de proteção. Na maioria dos casos, os valores aplicados em Previdência não podem ser penhorados e não entram em divisões de bens e divórcio. Isso significa que, mesmo em disputas judiciais, o dinheiro tende a ficar preservado, com exceção de situações específicas previstas em lei, como dívidas trabalhistas ou pensões alimentícias. Portanto, se o seu patrimônio não é tão complexo assim, ou sua família não possui tantos bens a ponto de justificar abrir uma empresa só para isso, definitivamente este não é o seu caso. A Previdência te atende muito bem em termos de investimentos financeiros, renda futura, transmissão simples de patrimônio e eficiência tributária. E tudo isso com muito menos custos e burocracia. E é exatamente aqui que entra o nosso papel. Na Grão, nós criamos o Fundo Arca Previdência para proteger, crescer e transmitir o seu patrimônio de forma inteligente e estratégica, sem taxa de carregamento, com gestão profissional e a menor taxa de administração do mercado, apenas 0,59% ao ano. E o melhor, você já pode começar com apenas R$100. Com esse valor, você passa a ter acesso às melhores estratégias do mercado, porque a Arca investe em cota de fundos das maiores e melhores gestoras do país, todas escolhidas a dedo por meio de uma curadoria extremamente rigorosa. E o resultado? Nosso fundo já superou diversos índices e hoje entrega 112% do CDI, enquanto a maioria dos fundos de previdência mal consegue acompanhar o próprio indicador que eu falei acima. Se você quer uma solução inteligente, acessível e eficiente para o futuro da sua família, baixe agora o app da Grão e conheça o Fundo Arca. O link está na descrição aqui do vídeo. Bom, então antes de sair montando uma estrutura, o mais inteligente é parar e pensar. O que você quer proteger? Como você quer transmitir? Qual o melhor caminho para o seu perfil patrimonial? A resposta pode ser muito mais simples do que você imagina e nós da Grão estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Bom, obrigado por acompanhar até aqui e se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa pensar no futuro com mais estratégia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!